bem-vindos e bem-vindas à Igreja da Misericórdia, que é, na verdade, o espaço que nós, neste mandato, optámos como, digamos assim, o centro da comemoração daquilo que é o dia do nosso Conselho. Talvez não por todos, mas pelo menos por alguns, e nesses alguns incluo-me a mim, sinto este espaço como se fosse o espaço coração de um território absolutamente gigantesco e por isso precisa de um espaço grande. À época era considerada de facto uma construção muito grande para um território como o de Odmira, uma igreja desta dimensão, mas que pretendia uma coisa simples, afirmar Odmira perante um espaço-território que o envolvia pela Ordem de Santiago e que se pretendia afirmar por si próprio também com característica capacidade de se afirmar no mundo e no espaço e sendo um território seu. Não é só desde essa altura, mas essa altura marca bem também já aquilo que era a identidade própria de um território que a Sra. Presidente da Assembleia Municipal caracterizou como nós caracterizamos sempre, diferente, único e que tem características de afirmação do espaço territorial, aliás, o maior do país, e esperemos que assim continue. Independentemente de, às vezes, nos querermos dividir em freguesias mais pequenas, de outro dia nas Fornalhas, alguém queria também dividir as Fornalhas de Val Santiago. Bem, mas isso à parte, acho que é um território que em si consegue encerrar estas características todas. Queria saudar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, também deve estar um pouco cansada das suas viagens também pelo mundo. Fez um esforço grande para aqui estar e bem, seu padre, meu caro Santos, aqui em representação da GNR, seu comandante dos bombeiros voluntários de Odmira, demais presidentes de junta e senhores vereadores, senhoras vereadoras, convidados especiais, aqueles que também hoje aqui vamos celebrar. Muito bom dia a todos. Eu hoje, ao contrário daquilo que tem sido os últimos anos, não vou fazer nenhum périplo por as obras feitas durante o ano, não é propriamente numa altura própria, ainda que se pudesse fazer, mas de qualquer das maneiras guardaremos isso lá mais para a frente. No entanto, não queria deixar de trazer umas notas e por isso hoje não trouxe um discurso de 8 páginas, mas terá à volta de 2, 3 minutos, os habituais 2, 3 minutos que eu costumo despender aqui. Só trouxe estas notas porque achava que era importante dizer algumas palavras que eu sinto que são importantes. O Conselho de Odmira, como qualquer território a quem tenham definido fronteiras como um espaço administrativo, é aquilo que é hoje e é aquilo que será no futuro, muito fruto do trabalho das instituições. A capacidade que elas têm de trabalhar umas com as outras, instituições e empresas, desse trabalho, melhor ou pior, resulta, na verdade, da realidade daquilo que são os territórios, que são as povoações, que são os espaços públicos, é desse trabalho de articulação e de cooperação entre as entidades. Se for mau, as coisas correm mal. Se for bom, acho que as coisas correm melhor e, portanto, é desse trabalho que resulta, de facto, a realidade onde todos vivemos, todos os dias. E, na verdade, essas instituições, tanto as instituições como as empresas, são fruto das pessoas que os integram. São, na verdade, as pessoas, aquele núcleo base, digamos assim, que fazem com que as instituições e as empresas cresçam, melhorem, piorem, apareçam, renovem, sejam capazes de fazer coisas e sejam capazes também de colaborar umas com as outras. Felizmente ainda é assim, ou seja, é da ação de cada indivíduo dentro da sua instituição que resulta aquilo que a instituição é. E isso, felizmente, ainda hoje não conseguimos escapar disso. Ainda bem que hoje é assim, que as pessoas, de facto, são essa célula importante em cada uma das instituições. Trabalhar numa instituição pública é estar disponível para o serviço público, como a Sra. Presidente disse, e muito bem. E o serviço público é um exercício de disponibilidade, é verdade, mas é também de sentido de pertença a todos os níveis. Quem integra uma instituição de uma dimensão como a da Câmara Municipal de Odmira, com 700 funcionários, ou dias 2, mais ou menos, tem que, de facto, integrá-la a todos os níveis do sentido de pertença àquela instituição. Seja porque é uma parte, uma peça dessa instituição, seja porque faz parte de uma equipa dentro dessa instituição, seja porque também tem que ter uma perspectiva daquilo que é o trabalho da sua instituição no território
mais alargado. E, portanto, essa sendo uma necessidade absoluta de cada um nos sentirmos peça de um espaço, de nos sentirmos pertencendo a essa instituição, é muito, mas mesmo muito importante. Cada um de nós, na Câmara Municipal de Odmira, sabe muito bem que conta para que todo e tudo funcione num sentido. Contamos, mesmo que às vezes nos sintamos hoje que não contamos tanto, mas contamos todos, seja até operacional, técnico, chefia, todos somos a peça que faz a diferença nessa instituição. E todos importamos. Não pode haver ninguém invisível numa instituição. Se assim for, estamos a fazer mal. E, portanto, cada um de nós importa. E porque cada um de nós importa, todos temos que nos importar. Todos temos que dar o nosso melhor e todos temos que fazer a diferença. Na verdade, nós trabalhamos para todos. Quem trabalha numa instituição como a Câmara Municipal de Odmira, trabalha para o Concelho inteiro. Aquilo que fazemos de bem, faz bem às pessoas que nós conhecemos, aos sítios que percorremos todos os dias, aos sítios onde vivemos, aos cafés onde vamos. Quando fazemos bem, fazemos bem. E cada um de nós faz bem. E cada um de nós fizer bem, faz bem a todo. Quando fazemos mal, também é assim. Tem essa relação direta com aquilo. Uma má decisão, um mau exercício da nossa função, faz mal ao sítio onde vivemos, às pessoas com quem convivemos, às pessoas que conhecemos. E por isso é que é tão importante que nós nos importemos, que façamos o nosso melhor, que queiramos fazer a diferença, trabalhamos para todos e isso, em última análise, devia ser um orgulho absoluto. É o que eu tenho dito às pessoas todas que integram hoje e estão a entrar na Câmara Municipal de Odmira. A primeira coisa que temos que sentir é o orgulho por trabalharmos na Câmara Municipal de Odmira. A Câmara Municipal de Odmira é a instituição de topo do Concelho de Odmira. É a instituição que por si é capaz de fazer, de facto, e executar, de facto, um projeto, uma ideia, é capaz de executar obras, é capaz de fazer projetos, é capaz de resolver problemas, também é capaz de fazer problemas. Mas, essencialmente, é a instituição na qual nós nos devemos orgulhar de trabalhar, porque é ali que, efetivamente, nós podemos fazer o bem a todos e fazermos progredir o sítio que amamos, o sítio onde também sentimos pertença. Como a Ana, a nossa Presidente da Assembleia Municipal, disse, e também muito bem, foi capaz de dizer: eu só fiz um interregno para ir estudar, mas mesmo assim vinha cá todos os fins de semana. Eu nem vinha todos, mas vinha muitos. Mas isso é um interregno que nos faz sentir ainda mais pertença. A mim fez-me sentir saudades do mar, que era uma coisa que eu basicamente via quase todos os dias e para mim era banal, mas quando estive em Beja, o mar faz falta mesmo, a sério. E, portanto, foi essa necessidade também às vezes de nos irmos embora um bocadinho para percebermos e valorizarmos aquilo que temos todos os dias. Portanto, é essa entrega, esse orgulho que hoje reconhecemos nestas pessoas, estas pessoas que aqui vamos reconhecer hoje, mas são estas pessoas que também nunca fizeram nada sozinhas e que fazem com que o nosso concelho hoje seja o que é. O concelho onde vivemos e que fazem dele a nossa vida. Estas pessoas fizeram isto e é importante também reconhecer esse papel destas pessoas. Esta parte agora devia ter feito em conjunto com o Zé Alberto, mas ele não me atendeu o telefone, estou a brincar. Eu não lhe telefonei, mas acho que ele sentirá, porque também teve muito mais tempo, né, digamos assim, este trabalho de conjunto e de acompanhamento com estas pessoas durante muitos anos, e eu acho que ele também tem orgulho em que hoje esteja a acontecer e que a gente celebre estas pessoas e o papel que elas tiveram. O André Matoso, aliás, teve com o Zé Alberto, aliás, fizeram os dois, digamos assim, uma equipa absolutamente fantástica. É um exemplo que nós nunca tínhamos tido no Concelho de Odmira e que não voltámos a ter e que muito gostaríamos de voltar a ter, um exemplo de articulação entre entidades de diferentes níveis regionais e locais e que foram capazes de, com uma simples ideia, que é o Polis, no litoral alentejano, mudar a forma como nós fazemos requalificação urbana, a forma como fomos capazes de requalificar e qualificar as nossas praias, o nosso litoral.
E isso é uma coisa tremenda. Hoje fazemos a requalificação de Santo António com base nessa escola, que foi a requalificação de Vila Nova de Mil Fontes, primeira, segunda, terceira e depois já a quarta fase, como fizemos a requalificação da Zambujeira, a primeira fase e a segunda fase. Ainda é do tempo desses projetos feitos nessa altura e ainda existem projetos do tempo da Polis para podermos implementar e fazer coisas no nosso território. E, portanto, esse trabalho que tem uma visão física daquilo que aconteceu tem um rosto. Neste caso, o André foi capaz de liderar não só as instituições, mas foi capaz de ser permeável a ouvir e estar com a Câmara Municipal de Odmira. Na altura, o Zé Alberto fez com ele, de facto, uma equipa que mudou claramente a realidade do Concelho de Odmira, que fez uma escola muito importante no Concelho de Odmira, e ele, como líder da ARH do Alentejo, permitiu-nos, de facto, que nós pudéssemos ter um investimento como nunca tivemos em articulação com as entidades. Não é só a expressão física, é a capacidade, o exemplo de trabalho em conjunto, de colaborar entre instituições que permitiram que acontecesse aquilo que aconteceu. Muito obrigado, André, por esse trabalho fantástico. E ao Zé Alberto também, porque ele também teve. A Paula. Eu não trabalhei diretamente com a Paula, mas estas instituições têm pilares importantes, escolas importantes. E para a tomada de decisão, aliás, o Carlos Oliveira, que foi vereador desta casa, dizia uma coisa curiosa, que é um vereador não precisa saber ler nem escrever. Quer dizer, devia perceber, mas ele dizia isto. Mas um vereador precisa tomar decisões, e precisa tomar decisões com base na informação que os dirigentes e os técnicos lhes dão, e acreditar neles. E isso é muito importante. E há dois pilares de confiança que um município tem que ter, o jurídico e o financeiro. A partir desses dois pilares, dessas duas escolas íntegras, sérias, dentro de uma instituição, nós estamos muito mais disponíveis para tomar decisões certas e para o futuro. E a Paula representa isto durante muito e muito tempo. Ainda hoje gosto de ouvi-la e gosto de lê-la, aquilo que ela escreve, porque é importante a gente, antes de tomar decisões, perceber o que é que uma instituição e a instituição deve ter como caminho, como decisão. E a Paula tem dado este tempo todo ao seu concelho e ao seu município. E eu agradeço-lhe imenso aquilo que ela fez, faz e continuará a fazer com saúde durante muitos anos. Muito obrigado, Paula. O Luís Lourito, também não trabalhei com ele muitas vezes. Aliás, não trabalhei diretamente. Nunca tive as estradas, nem a administração direta, esse senhor Luís era. E, portanto, sempre me habituei a imaginar o Luís, a projetar, imaginar estradas. E quantas estradas é que ele projetou, imaginou e mandou fazer neste concelho? Se calhar, a realidade daquilo que era há 30 anos é fácil de perceber o trabalho que ele teve ao longo destes anos e o que isso representou. Há duas ou três coisas que eu me recordo sempre e depois imagino que as pessoas diziam que ele gostava muito do Valério de Lusianes, porque o Valério sabia tratá-lo muito bem e o Luís gosta, não podemos dizer que ele gosta muito de batatas fritas, não é? E imagino sempre assim, a fazer estradas e a comer batatas fritas e cabrito. É uma coisa, não sei porquê, vou-te sempre imaginar assim. E depois lembro-me do Zé Alberto, às vezes, cada danado com o Luís, porque ele inventava umas estradas, como foi uma estrada em que ele metia linhas de lado. Em vez de ser a linha ao meio, resolveu fazer linhas de lado, que foi uma inovação aqui no Concelho de Odmira, que eu depois acabei por ver noutros sítios, mas é verdade, o Zé ficou todo aborrecido, isto agora é uma estrada, com linhas de um lado e do outro, isto faz algum sentido. Mas pronto, são estas histórias, mas são as coisas que nós vamos fazendo, evoluindo e melhorando sempre. E o Luís... Ao Luís, a gente deve mesmo esse serviço público de alcatroar Odmira. Basicamente foi isso, e muito obrigado, Luís, por aquilo que de facto fizeste. Eu Toinha nunca trabalhei com ele, acho que ninguém o conhece, das fornalhas até a Maria Vinagre. Mas agora vai pedir uma indenização ao IP por causa do gasóleo a mais que ele gasta no bailarino, daqui até que tem que fazer aquela alteração de trajeto. Mas acho que não há ninguém que não conheça a Toinha, não é? Não há ninguém que não tenha trabalhado com a Toinha. Até a minha filha este ano só já falava mais no Toinha do que em mim, que era uma coisa que me aborrecia já. Portanto, quer dizer, ele atravessa gerações, parece os chutes e pontapés, não é? Atravessa gerações, toda a gente gosta, e é sempre fantástico. É sempre fantástico. Eu ainda sou do tempo, não estava na Câmara, mas já fazia às vezes um trabalho em que o Sr. Zeca estava de saída.
e se dizia, bem, nunca mais vamos ter um encarregado-geral como o Sr. Zeca. O que é que a gente agora faz sem o Sr. Zeca? Isto não vai a lado nenhum sem o Sr. Zeca. Não, apareceu o Toinha. E fez-se um encarregado-geral fantástico. Que... é logo aí. Ainda por cima. Então, e estamos à tua espera para escolher o seguinte, daqui a uns anos. Mas estão a ver esta coisa hierárquica, não é hierárquica, como é que é? Aquela coisa dos reis, sucessório, sim senhor. Muito bem. E escolheu muito bem, como ele sempre foi capaz de escolher o que fazia e que escolhia bem. E então, eu não sei o que é que a gente lhe agradece, mas é basicamente tudo o que acontece durante todo o ano, em todo o lado, neste Conselho. Parece aquele filme, em todo o lado, no mesmo tempo, a toda a hora. É incrível a coisa que é possível fazer. E cada vez com menos homens, não é? E mesmo assim vai-se conseguindo fazer. Mas pronto, eu não te vou estragar o discurso, tu a seguir é que vais fazer o teu discurso. Mas acho que todos conhecemos e reconhecemos de facto aquilo que o Toinha sempre foi capaz de fazer. A Lénia, eu nunca tive uma fase da minha vida em que tive o ambiente, fui para o ambiente e me disseram a Lénia é teimosa, inflexível. Eu até medo tive, vê lá. Mas no fim é uma petisqueira e gosta de festa. Ainda fizemos umas revoluções boas no ambiente, foi engraçado e aprendi muito contigo, Lénia, é verdade. Porque era uma área que eu quase desconhecia por completo. Foi bom perceber que a Lénia gosta de indicadores e a gente tem que conseguir fazer mais e melhor, e a taxa de cobertura, e tu vê lá, e as perdas e isso, essas coisas todas. A revolução que fizemos nas motorizadas, acabámos com as motorizadas neste Conselho, e acabámos com um circuito de recolha de resíduos, que ainda hoje de vez em quando me dizem isso. Foi você que acabou com o circuito de recolha, veja lá. Mas pronto, acho que agradeço mesmo muito aquilo que aprendi contigo nessa fase e perceber que, de facto, a Lénia é mesmo uma pessoa alegre, divertida e às vezes até havia quem dissesse que ela quer a festa a mais. Mas, de qualquer das maneiras, é, de facto, como a Ana há pouco disse, é esta capacidade de se criar laços e que a Natália diz bem até ali naquele livrinho, que quando corria bem também havia umas gargalhadas entre todos. E é uma equipa bonita essa que se criou entre aquele grupo de chefas e chefes mais ou menos da mesma época, e que era realmente bonito perceber isso em termos daquilo que é o espírito da própria organização. A cultura da Câmara Municipal deve-se muito a essa também capacidade de entreajuda entre os dirigentes e a forma como são exemplo depois para as pessoas e para as equipas que acabam por desfiar. Mas esse foi um momento de ambiente muito giro. Fizemos coisas muito engraçadas e à Lénia deve-se as perdas que a gente tem no Conselho de Água. Estou a brincar. Mas deve-se a uma taxa de cobertura que nunca vai ser 100%, imaginemos, mas deve sempre a essa preocupação por fazermos mais e melhor nessas áreas. E desde provavelmente que ela entrou, o que eram as infraestruturas desse género no Conselho de Odmira e aquilo que é hoje. Não estamos bem, é verdade, mas tem-se feito, de facto, um trabalho fantástico desde há muitos e muitos anos esta parte. Vai-se mudando. E é um bom exemplo daquilo, realmente as áreas do ambiente e estradas, designadamente infraestruturas, são os dois exemplos claros daquilo que é a capacidade do poder local transformar e dar condições aos territórios. É o exemplo mais visível das coisas. Aquilo que não se vê é que são os dois petisqueiros, tanto o Luís como a Lénia, e que faziam acontecer as coisas. Por fim, a Natália. Eu nem sei o que diga da Natália, sinceramente. Até estive a pensar e tudo, mas em 2005, quando entrei como vereador para a Câmara Municipal de Odmira, passei a ser o vereador da Natália. Antigamente dizia-se assim, era um bocado assim, éramos vereadores dos chefes de divisão. Mas ela, na sua característica incrível de uma pessoa diplomata, com um jogo de cintura indescritível, ajudou-me muito a ser assim um bocadinho também. Às vezes não consigo ser tão disciplinado, mas a Natália acabou por me ensinar muito daquilo que é a relação com as entidades externas. Uma coisa fundamental para mim ainda hoje é o saber estar. Como é que nós,
enquanto Presidente de Câmara, enquanto vereador, enquanto chefias, estando na Câmara Municipal de Odmira com responsabilidade, como é que nós nos temos que comportar perante os outros e perante as outras instituições. Esta capacidade de se relacionar é absolutamente central no território. E na forma como nós não só nos relacionamos com as entidades outras no território, mas também a forma como somos capazes de nos relacionar com outras entidades de outros territórios e mesmo, digamos assim, com o Governo, ou coisa que o valha, não é? E isso foi muito importante, ela manteve-me sempre na linha quando pôde. E isso foi muito importante para mim, para o meu crescimento enquanto pessoa e até enquanto vereador. E isso eu devo-lhe a ela muito. Devo-lhe a ela também muito acompanhamento, muitas coisas que fizemos ao longo destes anos todos. E acho que nós todos lhe devemos muito àquilo que é a estruturação da Câmara Municipal de Odmira em áreas que às vezes achamos que não são importantes. A educação, a ação social, o desporto, ela tinha quase tudo, era metade da Câmara, era do Toinha e a outra metade era da Natália, estou a brincar. O Lourido e a Lénia também tinham qualquer coisa e a Paula também, pronto. Mas dizíamos isso às vezes a brincar, mas era uma responsabilidade de facto muito grande, sempre foi. E para mim foi uma honra mesmo, e era isso que eu te queria dizer, Natália, foi uma honra muito grande e foi uma felicidade enorme ter tido a oportunidade de ter crescido contigo na Câmara Municipal de Odmira. É verdade que nem sempre concordamos com tudo, às vezes eu queria fazer umas coisas e ela também queria, e as coisas corriam muito bem, e às vezes eu queria fazer umas coisas e ela não queria, e as coisas corriam mais ou menos, portanto... mas foi sempre com diplomacia que depois as coisas fizeram-se mais ou menos como os dois queríamos. Isso foi muito importante e agradeço-te imenso isso, mas mais do que isso, acho que a estruturação daquilo que temos hoje nessas áreas deve-se a ti, aqueles moços e moças que hoje são chefes de divisão dessas áreas que tu deixaste são, digamos assim, pessoas que aprenderam contigo e, portanto, que continuam um trabalho que eu acho absolutamente fundamental no nosso Conselho. Portanto, hoje, a Natália em especial, e peço desculpa aos outros, porque, na verdade, foram muitos anos a trabalharmos juntos, a aprendermos juntos, espero ter ensinado alguma coisa, mas aquilo que me parece que é mesmo importante é, na Natália, no Luís, na Lénia, na Paula e no António Dias, Toinha, o agradecimento que nós temos que fazer, o empenho, a dedicação, o sentido de pertença, o sentido de estar destas pessoas e a escola para a qual nós todos temos que olhar, para aquilo que estas pessoas significam para aquilo que se estruturou na Câmara Municipal de Odmira. Podemos não ser os melhores do mundo, mas continuamos a ter um bom espírito de entreajuda, temos uma boa escola daquilo que é a execução e o trabalhar para os outros. É um bom serviço público, graças a vocês. Muito obrigado por aquilo que fizeram e eu, André, muito obrigado por aquilo que foi capaz de fazer para o nosso Conselho e espero que todas e todos continuem a dar muito também ainda ao nosso Conselho. Muito obrigado e um bom resto de feriado.